Seja muito bem-vindo ao Pensando Alto, um canal de vídeos sem cortes e sem edição, onde eu compartilho com vocês coisas que estão na minha cabeça, contar causa, trazer reflexões. Senta comigo aqui hoje, nós vamos fazer a reflexão paradinho. Estou aqui esperando começar a dar o horário da minha aula e aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Roda a vinheta e vamos para mais um vídeo. Brincadeira, não tem vinheta. Bom, gente, hoje eu gostaria de falar com você sobre confiabilidade. Confiabilidade. Ontem eu estava lendo algumas coisas e eu fui tendo alguns insights, algumas questões, algumas coisas que foi sendo como um soco no meu estômago. E eu fiquei a madrugada toda, a noite toda, me revirando para poder digerir aquilo que eu li ontem à noite e tal. Vamos lá. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre ser uma pessoa confiável. Eu vou contar uma história para vocês antes. Eu sou separado, eu sou divorciado. Meu casamento anterior durou 10 anos e assim, eu e a minha ex-esposa, a gente terminou em consenso, sabe? Separamos, chegamos a um acordo e concordamos que já não fazia mais sentido para a gente estar casado. E eu tomei aquela decisão de, juntamente com ela, da gente se separar. E uma das coisas que me pegou muito, me pegou bastante, foi naquele momento de que eu havia dado a minha palavra, que, que eu ficaria casado, que eu continuaria, né, ali na hora que eu fiz a cerimônia, ali na hora que foi realizada a cerimônia ali, eu, eu dei a minha palavra e aquilo ali estava me doendo demais. Obviamente também pela separação, né, pelo divórcio e tudo, mas quebrar a minha palavra, quebrar a minha promessa, me pesou demais. E assim, quebrar a palavra, quebrar a promessa é uma coisa que a gente vai fazendo de uma maneira recorrente, uma maneira diária, sabe? Em escalas menores. Então, é quando eu prometo que vou treinar e não vou, é quando eu falo que vou ligar e não ligo, é quando eu falo que vou e não vou. E isso vai minando a nossa confiabilidade, a gente passa a ser uma pessoa não confiável, né? Que as pessoas não confiam. E assim, conforme isso vai passando, conforme isso vai passando o tempo, né? Conforme vai passando o tempo e a gente vai cada vez mais se afundando nesse mar de quebra de palavra, de quebra de promessas, a gente vai se perdendo de nós mesmos, porque a gente vai se perdendo de nós mesmos porque a gente não cumpre aquilo que a gente promete e a gente passa a ser uma pessoa não confiável. As pessoas que estão ao nosso lado, né, nos amam, né, gostam da gente, nos suportam, nos tolera, mas elas não confiam na gente. E isso causa uma situação muito, muito ruim, sabe?
E eu tenho me colocado aqui diante de vocês aqui, me exposto, tanto aqui quanto no Instagram, e depois que eu me separei, que passou um tempo, já falei para vocês aqui, acabei casando de novo, tô com uma filha recém-nascida. Eu encontrei em Cristo, encontrei em Deus uma oportunidade de começar novamente, sabe? De começar de novo. E, e encontrei na minha esposa também, na minha atual esposa, uma oportunidade de começar de novo. A gente se uniu, nós nos ajudamos e com a graça de Deus e com a misericórdia de Deus a gente está se reconstruindo. Eu tenho procurado esse processo de reconstrução, então assim, eu me coloco diante de vocês aqui, não como um cara perfeito, um cara que um guru da internet, mas eu me coloco aqui diante de vocês como um cara que está tentando, tá? Um cara que está na luta e que está compartilhando com vocês aqui diariamente como está sendo essa luta. E assim, meu maior desejo hoje, o meu maior desejo hoje é que eu consiga, e eu falo isso morrendo de vergonha, sabe? O meu maior desejo hoje é que eu consiga voltar a ser um cara confiável, né? Voltar a ser um cara confiável para minha esposa, voltar a ser um cara confiável para minha filha e voltar a ser um cara confiável para mim mesmo, né? Para que eu possa conseguir resgatar o respeito por mim mesmo através de atitudes diárias, através de cumprir com a palavra, cumprir com aquilo que se prometeu, né? Então eu tô nessa luta, eu tô nessa busca. Então assim, eu acho que talvez, como eu disse aqui, né? Eu não vou ficar dando lição de moral e falando faça isso ou faça aquilo, mas você que está aqui me ouvindo aqui e que porventura tenha chegado até aqui, eu queria te dar um conselho, sabe? Olha para dentro de si e veja se você tem construído e veja se você tem construído não, se você tem feito aquilo que você promete, se você tem realizado aquilo que você tem falado, porque é duro, meu, é duro. Se você não cumpre, e eu tô falando de mínimos detalhes, sabe? E faz muita diferença. Então a gente precisa cumprir aquilo que a gente fala, honrar com a nossa palavra, porque senão a nossa confiabilidade ela vai sumir, né? E sumindo a nossa confiabilidade, a gente se perde de si mesmo. Né? Eu tenho ultimamente, nas últimas 4 semanas, eu tenho trabalhado com um grupo de homens, né? É um projeto que eu estou desenvolvendo aqui, que é um chamado que eu sinto que eu tenho, não de não de ser um guru, de ser um espelho para esses caras, mas de pegar no debaixo do ombro deles ali e falar, cara, vamos que tem jeito. E caminhar junto com esses caras. Então eu tenho um projeto Pai Forte que a gente tá desenvolvendo ali, que é um projeto de reconstrução de homens e nós estamos ali na quarta semana de projeto, é um projeto de 12 semanas. Na quarta semana não, na quinta semana, entrando na sexta já para metade do projeto. E a gente trabalha isso lá dentro, né? A reconstrução masculina, a reconstrução do homem
através de disciplinas físicas, né, que são os treinos, disciplinas físicas e comportamentos, né, para que a gente consiga ser um homem mais ativo, um homem mais responsável, um pai mais presente, para a gente recuperar a confiabilidade, a confiança em nós mesmos. É isso, cara. Um papo um pouco mais low, mais de reflexão, mas é isso. Eu espero que desperte em você aí essa conversa que a gente teve aqui. Eu espero que desperte em você aí uma vontade de um desejo, né, de passar a cumprir mais as coisas que promete, para retomar a confiança em si mesmo, porque o ciclo é assim, ó, a gente deixa de fazer o que a gente promete, a gente perde a confiança, perdendo a confiança a gente perde o respeito por nós mesmos, né? Perde a confiança das outras pessoas. Então a gente para de cumprir o que a gente promete, aí as pessoas passam a não confiar mais na gente, e aí o terceiro ponto aí é a gente perder o respeito por nós mesmos. Aí a gente vai deixando a vida tocar aí e na hora que a gente vê, a maionese até já desandou. Beleza? Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo qualquer coisa que você quiser, se essa reflexão aqui falou um pouco contigo aí. Se inscreva, temos 5 inscritos, curte aí e compartilha também com alguém essa mensagem. Beleza? Valeu, a gente se vê amanhã.